Nós estamos desenvolvendo, neste final de semana, esse tema para interligar o que ouvimos na última série e o que nos espera no próximo final de semana. E é interessante que, possivelmente, muitos de vocês estão se preparando para uma festa de casamento. Se você não sabia disso, eu diria que possivelmente você está se preparando para uma festa de casamento. No entanto, é possível também que você não esteja se preparando. E se você não está se preparando para essa festa, se você não está a caminho da grande festa, hoje nós gostaríamos de fazer um convite especial para você. Eu digo isso porque quando nós estamos na Igreja de Cristo, quando nós estamos fazendo parte da família estendida, automaticamente, biblicamente, nós somos conhecidos como a noiva de Cristo. A noiva que espera o noivo. E o noivo é Cristo. E é interessante que quando nós pensamos nisso, você vai observar que a Bíblia apresenta várias vezes a figura do noivo e da noiva, para simbolizar o relacionamento de Cristo com a sua igreja. E é interessante que a expressão máxima dessa relação de noivado é o casamento que vai acontecer. E para nós entendermos como essa relação ela acontece, é necessário que eu e você saibamos de fato como era o costume da cultura judaica em relação ao casamento em si, ao noivado em si, para podermos ter uma visão ampla daquilo que está acontecendo neste exato momento. Eu digo isso porque esta cultura matrimonial do noivado e do casamento judaico é algo que nós precisamos adotar. E se você adotar isso, principalmente você, pai e mãe, vocês vão perceber que tem benefícios. O benefício talvez não seja tão oportuno para o jovem, para o noivo que pretende se casar, mas para os pais. Sabe, o noivado na cultura judaica, ele tinha um significado um pouco mais profundo do que o nosso. Porque o noivado ele só era feito a partir do momento que as duas famílias estivessem reunidas, com testemunhas, e ali, no noivado, já havia a bênção de Deus através do sacerdote. O noivado judaico, ele tinha o mesmo peso do casamento, com uma implicação. Os noivos não poderiam ter relações até o momento do casamento. Mas aqui vem a parte dos benefícios. Por quê? O segundo momento que faz parte do processo de noivado na cultura judaica, o jovem teria que pagar um dote pela noiva, pela filha. E quando falo em dote, nós estamos falando aqui de dinheiro. Então imagine todo aquele investimento que nós como pais fazemos na filha, e aqui você vê que existem benefícios de você ter uma filha. Eu tenho duas. Mas o meu primeiro genro já me enrolou e não pagou dote nenhum. Mas naquela época,
para se casar, o noivo precisava pagar. E é interessante que ali no noivado, na cerimônia de noivado, já havia um olhar para o futuro dizendo assim: olha, mais tardar em 1 ano, eu vou me casar. E o pai da noiva, sabendo disso, já fazia as contas e dizia para o noivo: você pode me pagar em 12 parcelas, não tem problema. A questão é que isso fazia parte. E nenhum noivo casaria se não pagasse o dote. Por outro lado, o papel da noiva sempre foi, sempre será o mais tranquilo. Vocês estão aí? Mas a noiva, durante o período do noivado até o casamento, a única coisa que ela teria de fazer era se embelezar e preparar o seu vestido nupcial. Só isso. Enquanto isso, os noivos... eu me lembro que no dia do meu casamento, gente, porque quando a gente é pobre é fogo. No dia do meu casamento, por que eu fui fazer festa? Aquele negócio de fazer festa, família, igreja. No dia do meu casamento, eu carreguei caixa de refrigerante, eu fui fazer compra de carne moída para colocar no pão. Eu fiz tanta coisa no dia que na hora do casamento, ainda para variar, aproveitando que ela não está aqui, eu espero que ela não esteja assistindo pela internet, para variar, ela me demora 1 hora. A gente paga caro por essas coisas. Mas a noiva só fazia isso no dia do casamento. No dia do casamento, o noivo colocava o melhor traje. E junto com seus melhores amigos, ele ia ao encontro da noiva, que estava esperando ele, com as suas amigas que a ajudavam a colocar o vestido, a embelezá-la. Isso acontece até hoje, não é mesmo? E quando havia o encontro, os amigos e outras pessoas saíam com tochas acesas, cantando e levando-os até o lar. Até o lar. E em seguida, iniciava a festa. As bodas. E as bodas, na cultura judaica, elas podem durar 7 dias. Em algumas ocasiões, duravam 14 dias. Haja festa. Haja dinheiro. Não é mesmo? Agora, tudo isso é para mostrar para você que dentro dessa cultura, nós temos uma teologia embutida, mostrando para nós aquilo que o Senhor Jesus fez, aquilo que o Senhor Jesus está fazendo, e aquilo que a igreja deve fazer nesse momento de intervalo, onde nós estamos aguardando o noivo, buscar a noiva para o casamento. E aqui vem um versículo fundamental que está em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, que você pode ler, quando nós temos ali: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, glória ao noivo, pois chegou o casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Este é um versículo que olha para o futuro, mostrando o passado de uma igreja que vinha se aprontando e que agora estava em condições, com a sua veste ataviada, para aquele momento glorioso, de um casamento que vai acontecer, sabe onde? A Bíblia diz que esse casamento acontecerá no céu. Por mais ricos que sejamos, por mais que possamos propiciar uma festa maravilhosa para os nossos filhos, isso será apenas uma pequena sombra daquilo que acontecerá na grande festa que está sendo preparada pelo próprio Deus.
Por isso que eu entendo que nós precisamos nos preparar para essa grande festa. Nós precisamos nos preparar como filhos. Nós precisamos nos preparar como pais. E nós precisamos nos preparar como família estendida, como igreja. Por quê? Porque é justamente isso que deve ser todo o nosso cuidado dia a dia a caminho dessa grande festa. E é interessante que o Senhor Jesus, no seu primeiro grande milagre que ele fez aqui enquanto esteve na terra, o primeiro grande milagre do seu ministério aconteceu justamente numa festa, num casamento em Caná da Galileia. E é por isso que estou escolhendo esse texto de João capítulo 2, versos 1 a 11. Eu vou pedir para que você acompanhe com os seus olhos aquilo que diz a palavra de Deus. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 jarros de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E os seus discípulos creram nele. O objetivo deste milagre em Caná da Galileia está ligado ao objetivo maior do próprio Evangelho de João. João, quando escreveu o seu evangelho, ele queria mostrar algo que está relatado no final do seu livro, do seu evangelho, no capítulo 20, versículos 30 e 31, onde ele faz questão de enfatizar que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos. Ou seja, quando você lê o evangelho de João, você vai encontrar pelo menos 7 grandes sinais, 7 grandes milagres. E esses milagres, eles tinham um objetivo, e o objetivo está aqui. Estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tem o quê? Tenham vida em seu nome. Portanto, o milagre, ou este milagre em especial que nós aqui vimos em João 2, 1 a 11, ele tinha um objetivo, que era de as pessoas crerem em Jesus e terem em Jesus a vida. E é nesse contexto, quando olhamos para o capítulo 2, quando vemos o Senhor Jesus chamando os seus primeiros discípulos, ele foi até Caná da Galileia, e você vai começar a observar então a relação da questão de noivado e casamento, do preparo da igreja, porque foi exatamente nesse texto que ele mostra como que a igreja vai viver nesse intervalo enquanto o noivo não vem, como que a igreja se prepara para a festa, porque nessa festa em especial, o Senhor Jesus Cristo
fez um grande milagre diante da água, diante do vinho que acabou, transformando a água em vinho. Mas isso tem a ver conosco. Isso tem a ver com tudo aquilo que nós enfrentamos na vida e muitas vezes desistimos. Mas Jesus vem ao nosso encontro. E Ele vem trazer lições preciosas para mim e para você. Do como nós devemos agir. Nesse intervalo. Nesse preparo da igreja. Nesse momento do noivado. Até que chegue realmente o casamento. Em primeiro lugar, eu queria destacar que no caminho da grande festa, nós precisamos ter a presença de Jesus. O evangelista João, ele destaca no versículo 2 que Jesus também foi convidado para a festa. Jesus foi convidado. E é interessante notarmos que em meio a tantas tensões e decisões, nós não podemos perder a oportunidade de termos a presença de Jesus em nós. Infelizmente, a gente percebe que existem muitas pessoas que estão andando sem a presença de Jesus. Infelizmente, nós temos podido ver que existem muitas pessoas que estão caminhando e muitas vezes sem objetivo. Existem muitas pessoas que olham para o futuro sem qualquer perspectiva de vida, tão somente porque não têm observado aquilo que é o mais importante. Jesus. Nós já estamos vivendo a festa do noivado. Quando nós estamos na igreja, diante da ceia do Senhor, esta ceia não simboliza apenas a morte, o sacrifício de Jesus, mas simboliza também a grande festa que teremos. Mas será que Jesus está em sua vida? Às vezes, nós temos que refletir que se, de repente, tirarmos a pessoa de Jesus da sua vida, será que alguma coisa vai mudar? Ou a sua vida vai continuar a mesma? Às vezes eu fico pensando em Jesus e fazendo um paralelo com a própria igreja. Se a igreja sair deste lugar, onde ela está aqui plantada fisicamente, será que vai mudar alguma coisa na sua vida? Quantas oportunidades nós temos visto da necessidade de termos a presença de Jesus, sabendo que nada pode se comparar à presença abençoadora dele. E se você não tem Jesus, eu diria que, infelizmente, você não está a caminho da grande festa. Mas existe um outro aprendizado também nesse texto. No caminho da grande festa, nós precisamos saber administrar os problemas. O que aconteceu na festa em Caná da Galileia? O vinho acabou. Os noivos, os pais dos noivos, talvez não calcularam bem e de repente o vinho acabou. E o vinho, biblicamente falando, ele é sinônimo de alegria. E acabando o vinho, acabaria também a alegria da festa. Agora pense bem, quantas vezes a alegria não está acabando também nas nossas vidas. Durante todo o momento que nós pudemos ouvir a série de mensagens, o UFC Família, quantas não foram as reflexões ao percebermos que muitas vezes o vinho tinha acabado na nossa casa. Quantas não foram as oportunidades durante a última mensagem de entender que até mesmo na família estendida o vinho acaba de repente nos nossos corações. O vinho acabou.
Às vezes você tem um problema financeiro, você percebe que o vinho acabou. Às vezes é uma doença que você está enfrentando e você percebe que a alegria acabou. Às vezes é um relacionamento difícil que você não consegue administrar e você percebe que o vinho acabou. Ontem eu estava ouvindo o pastor Silas pregando aqui na comunidade Alphaville e ele disse que o pecado pode ser algo que nos mostra que o vinho está acabando. No entanto, ele foi muito feliz quando ele disse que o próprio Davi, quando percebeu que o pecado estava tomando conta da vida dele, ele prontamente se arrependeu diante de Deus, e ele diz no Salmo 51, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Talvez você esteja aqui precisando administrar esse pecado que tira a sua alegria. Uma outra situação que tira a alegria da nossa vida, muitas vezes, é a ansiedade. E quem nos dá uma lição importante a respeito de como você administra a sua ansiedade, vem do apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, uma pequena carta, no entanto, preso, literalmente preso, o tema da carta é alegria. E ele destaca, alegrai-vos sempre no Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes tudo que incomoda o seu coração, esteja diante de Deus com orações, com súplicas e com ações de graças. Nós podemos administrar um problema chamado ansiedade. Talvez um sofrimento seja aquilo que está tirando a alegria do seu coração. E eu me reporto novamente a Paulo quando ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi. Eu sei estar humilhado como eu sei estar exaltado. Eu sei o que é passar fome, mas eu sei também o que é ter abundância. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Portanto, no caminho da grande festa, nós precisamos saber administrar os problemas. Quais são os seus problemas? Quais são? Às vezes você pode estar olhando para mim e respondendo assim no seu interior, os meus problemas são pequenos, pastor. Eu diria, tome cuidado com os pequenos problemas. Porque problemas grandes sempre começam com problemas pequenos. E pequenos problemas somados, que muitas vezes nós varremos para debaixo do tapete, pequenos problemas somados podem causar grandes, enormes problemas. Portanto, pense exatamente nisso. Quais são os problemas? Você pode administrar os problemas neste caminho da grande festa. Em terceiro lugar, no caminho da grande festa, nós precisamos saber identificar os problemas. Porque o que acabou naquela festa foi o vinho. Nós precisamos identificar os problemas. Qual é o problema? O que realmente está atrapalhando a minha vida, a minha espiritualidade, o meu relacionamento, aquilo que está realmente envolvendo algo que eu sei que não vem da parte de Deus e atrapalha inclusive na minha casa. Administrar o problema, identificar o problema. Um dos grandes dramas é quando não identificamos em tempo oportuno os problemas. Um dos grandes dramas é quando nós estamos diante de situações quando nós já não conseguimos mais identificar aquilo que realmente está faltando na nossa vida, a fim de entendermos que estamos sabiamente no caminho correto da grande festa.
Por isso que nós temos que fazer como Maria fez. Em quarto lugar, no caminho da grande festa, nós precisamos levar os problemas à pessoa certa. E quem é a pessoa certa? Jesus. Maria foi a Jesus. Maria podia ter ido ao encarregado da festa. Ela não foi. Ela poderia ter ido ao pai do noivo. Ela não foi. Ela foi ao seu filho. E eu quero dizer para você que Maria foi ao seu filho, ela não foi ao Deus Filho. Ela foi simplesmente ao seu filho, Jesus, aquele que nasceu do seu ventre. Isso aqui é interessante porque nos leva a refletir de que os nossos problemas, eles precisam ser levados a pessoas certas. Porque muitas vezes, nós não fazemos isso. Existe um ditado que é interessante, mas tem um fundo de verdade. Roupa suja se lava onde? Se lava em casa. E às vezes nós estamos levando certos problemas para pessoas erradas. Às vezes nós estamos levando problemas sérios a pessoas que não têm um senso daquilo que é a vontade de Deus e nem da palavra de Deus. E não espere receber um aconselhamento de quem não tem um relacionamento com Deus quando você está precisando de algo que realmente vá ajudá-lo a caminhar dentro daquilo que se chama vontade de Deus. Portanto, nós precisamos levar os problemas à pessoa certa. Eu creio que muitas vezes nós precisamos falar muito mais com Deus do que falar com pessoas. Eu creio que diante de certos problemas nós precisamos nos ajoelhar muito mais diante de Deus do que ficar abrindo nosso coração para as pessoas. Porque em muitas oportunidades a gente vive numa dependência muito maior de pessoas do que numa dependência maior do próprio Deus. E o Salmo já nos ajuda quando diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam. Portanto, desfrute disso. Leve os seus problemas à pessoa certa. À pessoa que tem os valores, que tem os princípios de Deus. Quando você já não conseguir mais ter uma resposta do próprio Deus. Portanto, observe que no caminho da grande festa, nós precisamos aguardar o tempo de Deus. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Aliás, a resposta de Jesus foi: mulher, o que temos nós contigo? Você sabe qual foi a resposta de Maria e que não está no texto? Quando Maria recebeu essa resposta de Jesus, que no nosso entender foi uma resposta mal educada, o que eu tenho contigo, mulher? Isso é jeito de falar com mãe? João não escreveu, mas a primeira coisa que ela falou foi: magoei. Mas não ficou só nisso não. Outra coisa que ela não escreveu foi: ô filho, por acaso você não assistiu na internet a mensagem da UFC Família? Quando fala da honra dos filhos aos pais? Ei, quando a gente vê esse texto, a gente fica fazendo tanta coisa em cima dessa questão de mulher. Poxa, ele devia falar: mamãe, não é chegada a minha hora, né? Mas Jesus não foi desrespeitoso, gente. Isso é um processo normal entre os judeus. Ele não foi ofensivo à sua mãe. Aliás, esse é até um termo respeitoso. Interessante que Maria, no Evangelho de João, ela aparece só em Caná da Galileia e aparece na cruz. E o tratamento de Jesus é o mesmo. Por mais que você queira fazer teologia em cima disso e querer fazer mensagem em cima disso, Jesus o mal educado, não. Nós temos que entender que o que está nesse texto é muito mais do que ficar apenas na questão da mulher e do filho. A questão é entender
que Jesus estava querendo dizer para ela: mulher, tem que ter um momento certo onde Deus vai agir através de mim. E você sabe o que nós vamos aprendendo nesse caminho da grande festa? É que na maioria das vezes, diante dos problemas, nós não temos a paciência para aguardar o tempo oportuno de Deus e da sua vontade. Eclesiastes, ele gasta um capítulo todo, capítulo 3 de Eclesiastes, e o sábio Salomão, ele diz que há tempo para todas as coisas, tempo para todas as coisas. E às vezes nós não queremos aguardar esse tempo. E existe uma palavra grega que é kairos, justamente para mostrar que Deus tem o seu tempo oportuno para todas, repito, para todas as coisas. Todas as coisas. Muitas vezes nós estamos enfrentando um problema muito difícil que nós poderíamos pagar todo o dinheiro do mundo se tivéssemos para nos livrar daquilo. Mas eu diria para você, aprenda a guardar o tempo oportuno de Deus. Há um tempo de Deus para você. Há um propósito de Deus para a sua vida. E Deus, ele se manifesta no tempo dele, e não no nosso tempo. O tempo de Jesus agir naquela festa não era o tempo que a Maria quis, mas era o tempo predeterminado por Deus. Portanto, nós precisamos saber aguardar. Em sexto e último lugar, no caminho da grande festa, nós precisamos aprender a confiar na palavra de Deus. Interessante que o Senhor Jesus, no momento certo, depois de a ordem de Maria ser dada aos serventes para irem até Jesus, e é interessante que os serventes também foram até Jesus, eles foram à pessoa certa, e ali, aqueles homens que já sabiam que o que estava faltando na festa era vinho, receberam uma ordem para que fosse colocado naquelas talhas, naqueles potes, água. Encham os potes de água, disse Jesus. Essa era a ordem. Esse era o imperativo. Eu imagino aqueles serventes tendo que carregar baldes e baldes de água, porque nós não estamos falando aqui de uma bacia. Nós estamos falando de pelo menos 600 litros de água, porque são 6 talhas de 80 a 120 litros cada uma. E aqueles homens colocando água, olhando para aquela grande festa, dizendo: este homem deve estar maluco, porque está faltando aqui vinho, e ele mandando a gente colocar água. Algumas ordens divinas parecem não ter sentido. É por isso que muitas vezes nós não confiamos na palavra de Deus. Às vezes nós estamos passando por problemas tão sérios, que no fundo do seu coração você quer tomar uma decisão, e vem um conselheiro que tem a palavra de Deus como apoio e diz para você assim: olha, Deus diz assim. E você diz: não é possível. Ou eu confio naquilo que está sendo falado na palavra de Deus, ou eu serei o dono daquilo que é o meu destino. Nós precisamos aprender a confiar na palavra de Deus, mesmo que a palavra de Deus muitas vezes não tenha sentido para os nossos corações. Tanto é que Samuel, o profeta, o sacerdote, já havia dito para Saul, o rei orgulhoso: Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. E você começa a entender na experiência daquilo que nós chamamos de vida, que quando você confia em Deus, quando você age em conformidade com aquilo que Deus quer, o milagre, ele pode acontecer. Mas o milagre não acontece quando a nossa fé não está apoiada
por aquilo que é a vontade do Senhor. 2 aprendizados importantes que eu gostaria que você levasse para a sua casa. Primeiro deles, no caminho da grande festa, quando Jesus intervém, o melhor vem depois. Quando Jesus intervém, o melhor vem depois. Você guardou o melhor até agora. Foram as palavras do encarregado da festa para o noivo. Todos servem, primeiro, o melhor vinho. E depois que as pessoas já beberam o suficiente, já estão um pouco alegres, eles servem um vinho inferior. Mas você, noivo, você deixou o melhor para depois. É assim que Jesus age. É desta forma. Eu me lembro que pastoreando em São Paulo, nós estávamos sendo, entre aspas, incomodados com o problema de um salão que nós tínhamos, pequeno. Agora, pasmem, estava pequeno porque nós éramos apenas 60 pessoas. E no salão cabia apenas 50 pessoas. Mas era um salão que nós aprendemos assim a gostar muito, porque foi o início da nossa experiência no pastorado com discípulos de Cristo na região norte lá de São Paulo. E é interessante que a questão de precisarmos de um espaço maior começou a tocar no coração da liderança. E eu vivia parte do meu dia andando pelas ruas da Zona Norte à procura de um imóvel. Agora, Zona Norte em São Paulo é extremamente caro. Mas eu tinha no coração que Deus estava nos enviando para ali, para aquele lugar, para aquele bairro. E um dia, passando numa rua chamada Rua Piatá, na Parada Inglesa, na Zona Norte, eu me deparei com uma placa, vende-se. Parei o carro e fiquei olhando o terreno. Gente, um barranco. Um barranco. E eu fiquei olhando para aquele barranco, pensando, mas não é que aqui poderia ser construída uma igreja? Um barranco. E é interessante que o meu coração se aqueceu por aquilo. No mesmo dia, esta é a facilidade de uma igreja, às vezes pequena, entrei em contato com os presbíteros e convidei para que eles fossem naquela noite daquele dia para conversarmos a respeito daquele terreno. E todos nós, 5 pessoas, estávamos agora diante daquele terreno, diante daquele barranco, olhando, nessa posição como eu estou aqui, diante de vocês. E quando a gente estava olhando, eu fiquei imaginando o que eles estavam pensando. Aí eu, de repente, para aquele que estava do meu lado, eu disse assim, o que você está enxergando aí? E ele quieto. Não teve coragem de falar, mas eu sabia qual era a resposta. Aí eu perguntei para o outro, o que você está enxergando? Ele falou, estou refletindo. Aí eu perguntei para o tesoureiro, o que você está enxergando? Um monte de dinheiro para tirar esse barranco. Mas um deles teve a coragem de me perguntar, o que você está enxergando? E eu respondi, eu estou enxergando uma igreja. Eu estou enxergando uma igreja. Uma igreja que nós não temos. Mas eu estou enxergando uma igreja. E quando eu disse isso, o tesoureiro falou, nós não temos dinheiro. Eu falei, ok. Vocês só vão me permitir uma coisa. O valor desse terreno, esse terreno aqui, porque tinha um bonito também com barranco do lado direito, meu direito, e tinha uma casa que eu olhava dizendo já na minha visão futurística da igreja, que ali poderia ser um lugar de apoio,
tesoureiro falou para mim assim, nós não temos dinheiro. Eu disse assim, então me dê a permissão apenas para eu levantar uma oferta no próximo domingo, apenas um compromisso de oferta durante um mês. Quanto que nós poderíamos em um mês, numa comunidade de 50 pessoas, juntar para comprarmos? Me dê só o domingo de manhã, para fazer um desafio, para um compromisso à noite. Ok, faça. Cheguei de manhã na igreja, sem fundo musical, sem entusiasmo de nada, e disse apenas o seguinte: hoje à noite nós vamos ter uma oferta de compromisso, ou seja, você apenas vai colocar no papel quanto que você pode dar daqui a um mês para a compra de um terreno. Nós temos um terreno em vista, nós precisamos fazer uma proposta, mas nós não temos um tostão para isso. Preço do terreno, na época, $25 mil. $25 mil para aquela nossa comunidade era uma fortuna. Quando chegou a noite, igreja lotada. Eu me lembro que o diácono que foi recolher o papel com oferta de compromisso, ele era o arquiteto. E eu tinha levado ele, falei, cara, você está conseguindo chegar numa igreja aí? Ele falou assim, estou não. Falei assim, se o arquiteto não está conseguindo, nós estamos na roça, né? Mas, vamos lá. E ele lá, Paulo Souto, é um cara fantástico. Ele foi tirando, aí ele saiu por uma portinha que nós tínhamos assim atrás do púlpito, e eu comecei a pregar. Me lembro perfeitamente do texto, da mensagem, poderia pregar aqui da mesma forma como preguei naquela noite. E quando eu terminei a mensagem, eu estava querendo ver o Paulo, e o Paulo não aparecia, para eu ver qual que era a reação dele, se ele tinha um sorriso nos lábios. Eu só sei, irmãos, que naquela noite ele me pegou. Eu falei assim, quanto foi o resultado da oferta? Cadê o Paulo? Daqui a pouco, o Paulo veio assim, da portinha. $26 mil. Vocês não imaginam qual foi a reação que nós tivemos naquela noite, naquela pequena igreja. Mais do que isso, nós não tínhamos ideia, nem eu mesmo, daquilo que Deus ainda faria. Nós compramos aquele lote. Depois Deus deu condições para comprarmos o outro lote da direita. E por fim, quando a igreja estava pronta para iniciar a construção, Deus nos deu a bênção de comprarmos a casa. Quando estamos a caminho da grande festa, quando Jesus intervém, o melhor vem depois. Aí eu venho para Campinas. Eu já conheci o Ricardo. Mas confesso a vocês que eu tenho aprendido muito com esse homem. O Ricardo ele olha para o hotel, ele costuma ver no hotel uma igreja. Uma igreja. Nós fomos um dia desses do projeto Timóteo, Serra Negra. Ele dirigindo, eu do lado, pastor Silas atrás, passando pela região, ele estava mostrando, olha, todo lugar que ele via, igreja. Passamos por uma cidade aqui, perto de Campinas, a caminho, ele olhou para uma esquina, quando eu olhei para a esquina, eu falei assim, agora é minha vez. Mas quando eu fui abrir a boca, ele falou, olha lá! Eu vim com uma visão de que o bairro precisa ter uma igreja. E ele tem uma visão que a cidade precisa ter várias comunidades. O que está passando? Na nossa cabeça. Nós estamos entendendo que nós estamos tendo um aprendizado muito importante. Nós estamos a caminho de uma grande festa. E o melhor vem depois. Mas nós precisamos dar o melhor do que nós temos agora.
nesse pouco tempo de vida. Quando eu olho para a minha vida, eu falo, podia ter menos idade, mas eu tenho pouco tempo pela frente. Mas nesse pouco tempo eu quero fazer diferença, e você? E a partir do momento que nós queremos fazer diferença no reino de Deus, nós temos que entender que Deus tem algo muito maior do que nós podemos pensar. Muito maior, muito maior. Isso nos leva então ao segundo aprendizado. No caminho da grande festa, o nosso testemunho levará outras pessoas a crerem em Jesus. Por que eu digo isso? Porque quando nós olhamos para esse texto, diz o final no versículo 10, que revelou-se assim a glória do Senhor Jesus, e os seus discípulos creram nele. Creram nele. O milagre que o Senhor Jesus fez em Caná da Galileia não foi um milagre público. Foi um milagre onde poucas pessoas viram, principalmente aqueles que no contexto do capítulo 2 estavam sendo chamados. Mas esses homens, unidos àquele que tinha um testemunho de ver a sua glória se expandindo, esses homens tornaram aquilo que nós queremos ser todo o tempo na igreja, ou seja, uma igreja missional, uma igreja que tem o compromisso no seu preparo, uma igreja que faz diferença no mundo. Por isso que a comunidade aqui, ela se enche e ela se multiplica, ela se espalha. Essa é a visão. E eu quero terminar dizendo para você que, independente do momento que você está vivendo, eu preciso dizer algo para você. Deus já preparou algo melhor. Deus já preparou algo melhor para você. Deus já preparou algo melhor para a igreja. Deus está preparando uma grande festa. Jesus foi muito claro em João capítulo 14, não fiquem perturbados. Eu vou para o Pai, eu vou preparar o lugar de vocês. Eu vou preparar todos os aposentos, eu vou preparar a casa. Eu já paguei o dote, eu já paguei o preço com a minha própria vida. Eu estou preparando tudo para que no momento certo eu vou buscar vocês e levar vocês para onde eu estou. E aonde eu estou, vocês viverão aquilo que nós chamamos de alegria. Alegria da eternidade. Você pode ler junto comigo esse versículo de Apocalipse 19. Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Felizes os convidados para o banquete do casamento. Eu iniciei dizendo, talvez você esteja se preparando para uma grande festa. Se você estiver nesse preparo como noiva de Cristo, como igreja de Cristo, louvado seja Deus por isso. Mas se você ainda não está se preparando, porque ainda você não conhece o noivo, o próprio noivo, Jesus, está fazendo o convite para você nesta manhã. E ele de antemão já diz, felizes os convidados. Já existe uma felicidade aqui em estarmos na presença do Senhor, na igreja, para participarmos da comunhão maior que a Santa Ceia e para participarmos da comunhão maior que temos em Cristo uns com os outros. Isso já é uma grande alegria. Mas a alegria maior está por vir. E Deus já preparou. Eu queria convidar você para que nós estivéssemos orando agora.
Deus amado, nós te louvamos, porque cremos que tudo aquilo que foi necessário para que este casamento acontecesse, o Senhor, através de Cristo, já fez por nós. O noivo já veio. O noivo é conhecido hoje em todo o mundo e está sendo conhecido por aqueles que ainda não tiveram essa experiência pessoal com Ele. O noivo já pagou o dote. O noivo já voltou e está, Senhor, na Tua presença, preparando-se para este casamento, para essa boda. Ó Deus, que não sejam os nossos problemas que venham realmente a atrapalhar essa grande festa ou esta participação da grande festa que o Senhor tem para nós. Abençoa a Tua igreja, abençoa esse momento que vamos participar do pão e do vinho, e que todos os benefícios da morte do Senhor Jesus possam ser experimentados na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.